Tomás de Aquino. Suma Teológica. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Prima pars. Questão 4. A perfeição de Deus. Em relação à perfeição de Deus, existem 3 pontos de investigação. O primeiro é se Deus é perfeito. O segundo é se Deus é universalmente perfeito, tendo em si mesmo a perfeição de todas as coisas. O terceiro é se as criaturas podem ser consideradas como Deus. Em relação ao primeiro artigo, que é se Deus é perfeito. Quanto a isso, tem-se 3 objeções. A objeção é que parece que a perfeição não pertence a Deus. Para nós dizemos que uma coisa só é perfeita se for completamente feita. Mas não convém Deus ter sido feito. Portanto, ele não seria perfeito. A objeção 2 é que, além disso, Deus é o primeiro começo das coisas. Mas o começo das coisas parece ser imperfeito, pois a semente é o começo da vida animal e vegetal. Portanto, Deus seria imperfeito. A objeção 3 é que, além disso, como mostrado na questão 3, no artigo 4, a essência de Deus é a existência. Mas a existência parece mais imperfeita, uma vez que é mais universal e receptivo a todas as modificações. Portanto, Deus seria imperfeito. Eu respondo que, pelo contrário, está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Abre aspas. Sejam perfeitos como também o teu celestial Pai é perfeito. Fecha aspas. Aristóteles relata alguns antigos filósofos, a saber, os pitagóricos e leucípicos. Eles não concebiam que o princípio primeiro fosse ótimo e perfeitíssimo. E a razão para isso era que os antigos filósofos consideravam apenas um princípio material, e um princípio material é muito imperfeito. Pois como tal é meramente potencial, o primeiro princípio material deve ser simplesmente potencial e, portanto, muito imperfeito. No entanto, Deus é o primeiro princípio, não material, mas na ordem da causa eficiente, que deve ser a mais perfeita. Pois assim como a matéria, como tal, é meramente potencial, um agente, como tal, está no estado de atualidade. Portanto, o primeiro princípio ativo deve ser mais atual e, portanto, mais perfeito, pois uma coisa é perfeita em proporção ao seu estado de realidade, porque nós chamamos de perfeito aquilo que não carece de nada do modo de sua perfeição. Respondendo à objeção 1, como diz Gregório, abre aspas. Embora nosso lábio só possa gaguejar, ainda assim cantamos as coisas altas de Deus. Fecha aspas. Por isso o que não é feito é indevidamente chamado de perfeito. No entanto, porque as coisas criadas são então chamadas de perfeitas, quando da potencialidade elas são trazidas à realidade. A palavra perfeito significa tudo o que não está faltando na realidade, seja por meio de perfeição ou não. Respondendo à objeção 2. O princípio material que conosco se encontra para ser imperfeito, não pode ser absolutamente primordial, mas deve ser precedido por algo perfeito. Pois a semente, embora seja o princípio da vida animal reproduzida através da semente, tem anterior a ela, o animal ou planta de que veio. Porque, antes do que é potencial, deve ser o que é real, uma vez que o ser potencial só pode ser reduzido a agir por algo sendo já real. Respondendo à objeção 3. A existência é a mais perfeita de todas as coisas, pois é comparado a todas as coisas como aquilo pelo qual elas se tornam reais, pois nada tem realidade, exceto na medida em que existe. Portanto, a existência é aquilo que atua em todas as coisas, até mesmo em suas formas. Por isso, não está para outros como recipiente para o recebido, mas, antes, como recebido para o recipiente. Assim, quando designo o ser do homem, do cavalo, ou de qualquer outro ente, considero o ser mesmo como princípio formal e como recebido, e não como um sujeito a quem sobrevém a existência. Em relação ao segundo artigo, que é se Deus é universalmente perfeito, tendo em si mesmo a perfeição de todas as coisas. Quanto a isso, tem-se 3 objeções. A objeção é que parece que as perfeições de todas as coisas não estão em Deus. Pois Deus é simples, como mostrado na questão 3, no artigo 7. Enquanto as perfeições das coisas são muitas e diversas. Portanto, as perfeições de todas as coisas não estariam em Deus. A objeção 2 é que, além disso, os opostos não podem coexistir.
As perfeições das coisas se opõem umas às outras, pois cada coisa é aperfeiçoada por sua diferença específica. Mas as diferenças pelas quais os gêneros são divididos, e as espécies são constituídas, opõem-se uns aos outros. Portanto, porque os opostos não podem coexistir no mesmo sujeito, pareceria que as perfeições de todas as coisas não estão em Deus. A objeção 3 é que, além disso, uma coisa viva é mais perfeita do que uma que apenas existe. E uma coisa inteligente é mais perfeita do que algo que apenas vive. Portanto, a vida é mais perfeita do que a existência, e conhecimento é mais perfeito do que a vida. Mas a essência de Deus é a própria existência. Portanto, ele não teria as perfeições de vida, conhecimento e outras perfeições semelhantes. Eu respondo que, pelo contrário, Dionísio diz que, abre aspas, Deus em sua existência predispõe a todas as coisas. Fecha aspas. Todas as perfeições criadas estão em Deus. Por isso ele é falado como universalmente perfeito, porque ele não carece de qualquer excelência que possa ser encontrada em qualquer gênero. Isso pode ser visto a partir de duas considerações. Primeiro, porque qualquer perfeição existente em um efeito deve ser encontrada na causa, seja na mesma formalidade, se for um agente unívoco, como por exemplo quando o homem reproduz o homem. Ou então em um grau mais eminente, se for um agente equívoco, como por exemplo, no Sol está a semelhança de tudo o que é gerado pelo poder do Sol. Ora, como é manifesto, o efeito preexiste virtualmente na causa agente. Mas, preexistir na virtude da causa agente é preexistir de modo não mais imperfeito, senão mais perfeito. Pois, preexistir na potência da causa material é preexistir de modo mais imperfeito, porque a matéria, como tal, é imperfeita. Ao contrário, o agente, como tal, é perfeito. Ora, sendo Deus a causa primeira eficiente das coisas, é necessário que as perfeições de todas nele preexistam de modo mais eminente. Dionísio implica a mesma linha de argumento, dizendo de Deus, abre aspas, não é que ele seja isso e não aquilo, mas que ele é tudo, como a causa de tudo. Fecha aspas. Em segundo lugar, pelo que já foi provado, Deus é a existência em si, por si só subsistente, como mostrado na questão 3, no artigo 4. Consequentemente, ele deve conter dentro de si toda a perfeição do ser. Para isso, é claro que se alguma coisa quente não tem toda a perfeição do calor, esta é porque o calor não é participado em sua perfeição total. Ora, é manifesto que, se um corpo quente não tem toda a perfeição do calor, é porque não participa do calor em toda a natureza deste, mas se o calor fosse por si subsistente, nada lhe poderia faltar da sua virtude. Donde, sendo Deus o próprio ser subsistente, nenhuma das perfeições do ser lhe pôde faltar. Ora, na perfeição do ser, se incluem as perfeições de todas as causas, pois cada uma é perfeita na medida em que é ser. Daí resulta que a Deus não pôde faltar nenhuma das perfeições das causas. E também nesta razão diz Dionísio em, abre aspas, Deus não existe, de certo modo, mas de modo primário e uniforme, encerrando em si a totalidade do ser, pura, simples e circunscritamente. Fecha aspas. E, depois, acrescenta que é ele o ser de tudo que subsiste. Respondendo à objeção 1. Mesmo o Sol, como observa Dionísio, embora permanecendo um e brilhando uniformemente, contém dentro de si primeiramente e uniformemente as substâncias das coisas sensíveis, e também muitas e diversas qualidades, devendo todas as coisas em uma espécie de unidade natural, preexistindo na causa de todas as coisas. E assim as coisas diversas em si, mesmo opostas, preexistem em Deus como um, sem prejuízo à sua simplicidade. Isso também é suficiente para a resposta à objeção 2. Respondendo à objeção 3, o mesmo Dionísio diz que, embora a existência seja mais perfeita do que a vida, e a vida do que a sabedoria, se eles são considerados distintos em ideia, no entanto, uma coisa viva é mais perfeita do que a que simplesmente existe, porque as coisas vivas também existem, e as coisas inteligentes existem e vivem. Embora, portanto, a existência não inclua vida e sabedoria, porque isso que participa da existência não precisa participar de todos os modos de existência. No entanto, a existência de Deus inclui-se a vida e sabedoria, porque nada da perfeição do ser pode faltar para aquele que está subsistindo sendo ele mesmo. Em relação ao terceiro artigo, que é: se as criaturas podem ser consideradas como Deus. Quanto a isso, tem-se 4 objeções. A objeção é que parece que nenhuma criatura pode ser como Deus. Pois para isso é escrito no Salmo 86. Abre aspas. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Fecha aspas.
Mas de todas as criaturas, as mais excelentes são aquelas que são chamados deuses pela participação. Portanto, muito menos outras criaturas poderiam ser ditas como parecidas com Deus. A objeção 2 é que, além disso, semelhança implica comparação. Mas não pode haver nenhuma comparação entre coisas em um gênero diferente. Portanto, nem poderiam haver qualquer semelhança. Assim, não dizemos que a doçura é como a brancura. Mas nenhuma criatura é do mesmo gênero como Deus, visto que Deus não é nenhum gênero, como mostrado na questão 3, no artigo 5. Portanto, nenhuma criatura seria como Deus. A objeção 3 é que, além disso, falamos daquelas coisas como as que concordam em formato. Mas nada pode concordar com Deus em forma, pois, salvo em Deus sozinho, a essência e a existência diferem. Portanto, nenhuma criatura poderia ser como Deus. A objeção 4 é que, além disso, entre coisas semelhantes há semelhança mútua. Portanto, se alguma criatura é como Deus, Deus seria como alguma criatura, o que vai contra o que diz no livro de Isaías, no capítulo 40, pois está escrito: abre aspas. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Fecha aspas. Eu respondo que muito pelo contrário, está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Abre aspas. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fecha aspas. E também na primeira carta de João, no capítulo 3. Abre aspas. Quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele. Fecha aspas. Uma vez que a semelhança é baseada no acordo ou comunicação em relação à forma, a sua multiplicidade é correlativa aos múltiplos modos de comunicação formal. Assim, certas coisas se consideram semelhantes por terem de comum a mesma forma, na mesma proporção e do mesmo modo. E, destas se diz que são, não somente semelhantes, mas iguais na semelhança. Assim, duas coisas igualmente brancas são semelhantes pela brancura. E esta é a mais perfeita das semelhanças. Em outra forma, falamos de coisas semelhantes que se comunicam na forma de acordo com a mesma formalidade, embora não de acordo com a mesma medida, mas de acordo com a quantidade maior ou menor, e isso é uma semelhança imperfeita. Em uma terceira maneira, algumas coisas são ditas semelhantes, as quais comunicam-se da mesma forma, mas não da mesma forma de formalidade. Como vemos em agentes não unívocos. Pois uma vez que cada agente se reproduz na medida em que é um agente, e tudo age de acordo com a maneira de sua forma, o efeito deve de alguma forma assemelhar-se à forma do agente. Se, portanto, o agente está contido na mesma espécie que seu efeito, haverá uma semelhança na forma entre o que faz e o que é feito, de acordo com a mesma formalidade da espécie, como por exemplo, o homem reproduz o homem. Se, no entanto, o agente e seu efeito não estão contidos na mesma espécie, existirá uma semelhança, mas não de acordo com a formalidade da mesma espécie. Assim como as coisas geradas pelo calor do Sol podem ser de algum tipo falado como se fosse o Sol, não como se recebesse a forma do Sol em sua semelhança específica, mas em sua semelhança genérica. Portanto, se houver um agente não contido em nenhum gênero, seu efeito ainda será reproduzir mais distantemente a forma do agente, e não chegarão a participar da semelhança desta, na mesma proporção específica ou genérica, mas só analogicamente, no sentido em que se diz que o ser em si é comum a tudo. E deste modo, as coisas criadas por Deus, primeiro e universal princípio de todos os seres, com ele se assemelham, enquanto seres. Respondendo à objeção 1. Como ensina Dionísio, a expressão da Escritura, de que nada é como Deus, isso não significa negar qualquer semelhança com ele. Pois, as mesmas coisas podem ser semelhantes e diferentes de Deus, conforme elas o imitam, na medida em que ele, que não é perfeitamente imitável, pode ser imitado. Mas ao contrário, conforme eles ficam aquém da sua causa, porque elas não são em acordo, especificamente ou genericamente. Respondendo à objeção 2. Deus não se relaciona com as criaturas como se pertencendo a um gênero diferente, mas transcendendo todo o gênero, e como o princípio de todos os gêneros. Respondendo à objeção 3. Não se diz que a semelhança das criaturas com Deus se funda na comunidade de forma, relativamente à mesma proporção genérica e específica, mas só relativamente à analogia, sendo então, Deus o ser por essência e os outros, por participação. Respondendo à objeção 4. Embora se possa admitir que as criaturas são em algum tipo como Deus, não deve ser admitido de forma alguma que Deus é como as criaturas, porque, como diz Dionísio, abre aspas, uma mútua semelhança pode ser encontrada entre coisas da mesma ordem, mas não entre uma causa e aquilo que é causado. Fecha aspas.
pois, dizemos que uma estátua é como um homem, mas não o contrário, então também uma criatura pode ser falada como em algum tipo como Deus, mas não que Deus seja como uma criatura.